Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje nós falaremos sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Andoel Queiroz e nós vamos iniciar nossa palestra nessa noite utilizando uma técnica chamada lógica invertida. Geralmente nós começamos as nossas palestras colocando as argumentações e depois chegando a uma conclusão. Hoje nós vamos começar com a conclusão e desenvolvendo os argumentos. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é a base para resolução e como solução para todos os problemas da humanidade. Mas por que isso? Onde está a palavra de Deus? Quando nós encontramos uma pessoa que está ao nosso lado, que está nos pedindo, nós acreditamos que estamos fazendo a caridade. Quando nós encontramos uma árvore, encontramos um cachorro, quando nós encontramos as construções, o vento, o ar, o sol, tudo isso é baseado de Deus. Aí está a palavra de Deus. Deus está nas menores coisas da vida. Ao mesmo tempo que é tão profundo e tão clara essa ideia de Deus, nós temos que sentir a palavra. Muitos de nós acabamos dizendo que Deus é um ser superior, que Deus realmente é o Criador do universo, outros que nos chamamos por Krishna, outros nós dizemos que são dificuldades que nós temos para conviver, outras vezes nós chamamos que Deus não existe, nós somos ateus, e dizemos que somos ateus graças a Deus. Não importa a palavra como nós vamos denominar que Deus existe, como é a palavra de Deus. O que importa é que nós temos que senti-la. Nós temos que ter consciência de que nós somos frutos desse amor. Quando as dificuldades aparecem, muitas vezes, isso está em diversos locais da Bíblia, nos evangelhos, nas obras espíritas, nós buscamos um ponto de apoio. Quando nós temos nossas provações, já que esse mundo ainda é um mundo de provas e de expiações, ainda estamos passando por um processo de transformação pesada, nós recorremos a Deus. Nós não conseguimos caminhar com nossas próprias pernas. Muitas vezes nós já lemos de que Chico Xavier nos disse que para cada 3 espíritos desencarnados existe um encarnado. Ou seja, este é um mundo onde nós precisamos de apoio, nós precisamos dos nossos mentores espirituais, precisamos das equipes espirituais. E a palavra de Deus está em todo momento ao nosso redor, junto de nós. Saber respeitar a vontade alheia, reconhecer um irmão no outro, saber ter a ideia de que nós necessitamos de ajuda. Deus está em todos os locais. Não é prudente nós pensarmos que Deus nos colocou aqui para nós passarmos dificuldades. Não. Ele não iria criar espíritos infinitamente a ponto de nós termos que ficar aqui passando trabalho e Ele nos vendo dessa forma. A misericórdia de Deus ela é maravilhosa. Ela não faz distinção entre nenhum. É muito mais profundo a exteriorização de Deus em nossas vidas. Muito poucos entendem essa questão, onde Deus se materializa. Que tantos elementos que existem na nossa vida que nós não possamos ver, não possamos sentir. Meus irmãos, é a palavra divina que fortalece a quem está nesse mundo, a quem está no mundo espirituais, que nos dá força para percorrermos este caminho, nós continuarmos no processo de evolução. A palavra de Deus é uma luz que não se apaga, é uma chama eterna, ela não desampara, independe se nós somos cristãos ou não. Deus não faz essa distinção. A palavra de Deus não importa qual é a nossa religião, qual é o caminho que nós estamos seguindo. Nós sempre poderemos fazer um novo amanhã. Quando o processo evolutivo se torna mais claro, nós conseguimos entender que a palavra de Deus está em todo local. Porque não há erros no processo de evolução, não há coincidências, os problemas são bem menores daquilo que nós pensamos. Tudo se harmoniza de uma forma perfeita neste mundo. A matéria hoje, ela nos leva a pensar que nós precisamos da palavra de Deus a cada momento. Ela está implícita naquilo que nós fazemos, ela está nas entrelinhas da nossa vida, só que nós acabamos não dando a importância necessária. Nós acabamos perdendo o foco muitas vezes. Através da luz
e da palavra de Deus, os processos se encadeiam e se harmonizam de uma forma perfeita no universo e aqui nesse planeta também, embasando o desenvolvimento da humanidade, seguindo o plano traçado para a espiritualidade superior. Os conceitos sociais e antropológicos amadurecem com a evolução dos séculos e o indivíduo começa a entender que a vida é um dom supremo e que a vida é um constante aprendizado e que Deus está presente nesse sentido de nós entendermos as reações alheias, onde nós contribuímos para esse desenvolvimento daquele irmão, ou o nosso próprio, muitas vezes, que nos façam que nós possamos crescer em comunidade. Nosso desenvolvimento espiritual ainda é muito primário e nós não conseguimos ver a palavra de Deus dessa forma. Nós acabamos vendo de outras formas e não entendemos como isso acontece. Por isso nós precisamos de tantas reencarnações, por isso nós precisamos aprender com a repetição, com os erros e com os acertos. Quando o nosso planeta passar para um mundo de regeneração, nosso volume de reencarnações será menor, essas energias serão mais leves, mais sublimes. Então, busquemos a reflexão, busquemos o estudo, consigamos entender aquilo que está ao nosso redor, para que nós saibamos exatamente como acontece a presença da palavra de Deus. Já que existem tantas obras, já que a Bíblia fala tanto, já que tanto se falou isso, e a palavra de Deus nunca foi esquecida. A palavra sempre será referenciada, proclamada aos quatro ventos, e a cada dia mais será solidificada. Quando uma criança está sorrindo, quando um ancião está ensinando, quando um pai está trabalhando, quando uma mãe está amamentando, quando ela está passando esse amor, o amor que nos une, essa é a palavra de Deus que está entre nós. Então, meus irmãos, não duvidemos jamais da palavra, da força e da existência de Deus, mas sim, aproveitemos esse momento para que nós possamos crescer e nos desenvolver, e assim consolidar o amor de Deus entre nossos corações e das nossas mentes. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja sempre em nosso caminho nos orientando. Que assim seja. Muito obrigado.